Muito boa tarde, bom final de tarde, né? Quase boa noite. Obrigada pela sua presença. Vamos dar início a mais uma reunião pública. Estou transmitindo ao vivo aqui da Ilha de Paquetá, onde fica a sede da Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Esse mês de janeiro não teremos reunião pública presencial e as atividades de carnaval que vierem porventura a acontecer, transmitiremos no último sábado anterior ao carnaval, para que vocês fiquem sabendo se teremos alguma atividade e os horários dela. Bem, quero agradecer então a presença de todos, lembrando de deixar um copinho d'água para poder fluidificar e entrar nesse processo todo, né? Que a nossa mente vai estar conectada com o estudo, os pensamentos lógicos do nosso palestrante e mais a esfera espiritual. A página de hoje que nos coube para preparar o nosso ambiente, o ambiente da sua casa, o ambiente da minha casa, o ambiente da nossa casa, vem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, pelo espírito de Divaldo Franco. A passagem diz assim: saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas cultivando otimismo e bem-estar. E se cultivarmos o otimismo e o bem-estar e afastarmos de nós os pensamentos negativos, os pensamentos de maldizer o próximo, de maldizer a situação, de maldizer o momento que vivemos, estaremos então indo contra a vibração que Deus espera de nós. Ele espera de nós sempre vibrações de esperança, de paz, de crença, né? de pensamentos positivos, pensamentos que vão nos levar para mais próximo da espiritualidade amiga, né? Isso é muito bem, isso é muito bom. Então, sejamos sempre otimistas e tenhamos sempre um bem-estar dentro de nós. Vamos fazer a nossa prece nesse momento, orar para o Mestre Jesus, pedir a Ele que nos abençoe nessa tarde e noite de sábado, que abençoe o nosso querido irmão que vai palestrar agora, o Rogério Miguel, para que ele seja conduzido pela espiritualidade amiga, para que ele seja orientado por ela, a trazer para nós as palavras que precisamos para continuarmos bem dispostos, para continuarmos a nossa jornada nesse planeta de expiações e provas. Obrigada, Jesus, que a vossa doce paz esteja conosco, que esteja nos lares de vocês, nos nossos lares, que esteja em todo o planeta essa sensação de bem-estar nas casas de cada um de nós, que se conecta com o nosso Criador. Obrigada. E agora, então, para darmos início à nossa reunião pública, eu vou convidar o nosso querido irmão Rogério Miguel para estar aqui conosco agora. Boa tarde e noite, né? Como você falou, né? Tarde e noite. Falta 10 minutinhos para cair a noite. Isso. Boa tarde, querido. Então, eu passo a palavra a você e te desejo um bom trabalho aí com a CEIP, para todas essas pessoas que assistem hoje e que assistirão no futuro essa palestra de hoje. Bom trabalho. Isso. Obrigado, senhor. Obrigado pela acolhida. Então, uma boa tarde e noite para todos, mais uma vez. Estamos aqui nesse dia de sábado, agradável dia de sábado, mais um dia, agora mesmo já se falou da mensagem, mais um dia de aprendizado. Quando a gente acordar, já tem que fazer a prece de agradecimento porque estamos vivos, né? Esse inclusive faz parte do nosso tema, a gente vai explorar um pouco essa fala inicial, esse texto inicial. Então é uma satisfação estar aqui com vocês e todos nós já estamos de parabéns, porque estamos aqui reunidos com o objetivo
de formarmos uma pequena corrente do bem. Nossas mentes todas centralizadas, sintonizadas, acompanhando os conceitos espíritas, tão bem explicados pelo nosso querido Allan Kardec, que nos trouxe uma forma diversa de entendermos, inclusive, a mensagem do Cristo, porque até então ela era basicamente desconhecida, nós sabemos disso. Né? Muitos dizem que conseguem interpretar, que falam e fazem isso, fazem aquilo, mas quando a gente vai ver a interpretação que era feita da mensagem do Cristo antes da chegada da doutrina espírita, a gente vê como é que mudou da água para o vinho. Da água para o vinho. É esta a realidade. Não temos outra forma de nos expressar para traduzir, né, esse ganho que tivemos para entender o governador da Terra nesses poucos anos que esteve aqui conosco, ao vivo, vamos dizer assim, né, trazendo seus ensinamentos, principalmente os seus exemplos. Né, seus exemplos. Vamos falar um pouco sobre os exemplos. Né? Mas, enfim, hoje nós temos esse tema, luz e sombra, que ele pode ser colocado de outras formas. Não é? Agora mesmo, segunda-feira, fizemos a superação do homem velho. Não é? Tem algumas variantes e que acabam desembocando, vamos dizer assim, nesse tema, que por trás dele está, inclusive, a famosa reforma íntima. Bom, o que acontece? Nós agora já iniciamos um novo ano, 2023, e, como disse a mensagem, agradeçamos quando a gente acordar que a gente está vivo. Não é? Agora, nós já deveríamos, se não fizemos ainda, devemos agradecer mais um ano, porque nós teremos 365 dias novos. Né? Evidentemente, se não desencarnarmos ao longo deste ano, o que será um acontecimento natural, todos nós vamos desencarnar, não é? A não ser que estejamos fazendo alguma coisa de muito equivocado. Né? Então, nós teremos agora 365 dias para nos renovarmos, para crescermos um pouco mais, tanto no intelecto, quanto na moral, quanto na mente e no coração, que é o nosso grande desafio, a gente cada vez mais aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, e Ele nos dá essas oportunidades constantemente. Né? Aquele que imagina que não tem recebido oportunidades, ele está com um entendimento, com uma compreensão equivocada dos acontecimentos da vida. Né? Só para fazer um pequeno parênteses nesse capítulo, né? A gente pode dizer que são dádivas, são talentos, nossos dons, como queiramos, né? O fato de estarmos vivos, como foi dito aqui na mensagem, né? E mais, além de estarmos vivos, muitos de nós, talvez não todos que estão nos escutando, mas muitos de nós temos a visão, a fala, o dom da fala, a capacidade de nos expressarmos, a capacidade de escutar, de ouvirmos, né? Temos a locomoção, temos uma saúde relativamente boa, não vamos dizer que perfeita, porque saúde perfeita acreditamos que só Jesus passou por aqui com o seu corpo bem afinadinho, não é? Bem estruturado, pelo seu perispírito já depurado, certo? Então, isso tudo são dádivas que nós precisamos estar sempre agradecendo. E com essas dádivas, a gente precisa fazer luz, que é exatamente o primeiro conceito do nosso tema. Desculpe. A luz. Não é? Nós temos uma oportunidade desse ano, de 365 dias, para fazer brilhar a nossa luz. Contudo, nós sabemos que a nossa luz ainda é pequena. Ainda é pequena. É fato, nós estamos num mundo de provas e expiações, basta nós nos analisarmos, e nós todos nos conhecemos relativamente bem, perfeitamente não nos conhecemos, nós sabemos disso. Está aí o desafio do conheçamos-nos a nós mesmos. Não é? Mas nós temos que pegar esse pouco de luz que nós já detemos e que construímos, não só nessa particular vida, desse ano que se foi, nesses anos que se foram,
ou nas existências passadas, e fazer isso aumentar, crescer, brilhar mais ainda. Jesus já disse para a gente que se faça a nossa luz, que brilhe a nossa luz. Não é? E aí, em um ano novo, é mais uma oportunidade ímpar, excelente, para a gente dar continuidade desse nosso processo de gerar a nossa própria luz. Nós sabemos que, fazendo agora uma lembrança, uma informação muito particular nossa do Espiritismo, né? Que isso aqui até agora se aplica a qualquer pensamento, a qualquer pensador. Né? Nós precisamos brilhar. Mas é dito que, nós sabemos disso, que quando estamos desencarnados, nós emitimos luz, luminosidade, em função da nossa evolução moral, não intelectual, da nossa evolução moral. Nós sabemos disso. Inclusive, os casos de André Luiz estão aí para nos enriquecer nosso entendimento, né? Os espíritos, até em determinadas situações, eles controlam essa emissão, né? para não deixar aqueles que não possuem essa luz constrangidos. Nós sabemos disso, certo? Existe até aquele clássico exemplo do expositor, posso até contar para vocês. O expositor de centro espírita, né? Durante muito tempo ele trabalhou nessa área e desencarnou, não é? E passado algum tempo ele encontrou uma fisionomia, ele percebeu uma fisionomia pelo perispírito, evidentemente, né? Uma fisionomia conhecida, que eu conheço essa pessoa, conheço você. Aí foram se aproximando mais, como vai? E aí ele reconheceu que era um frequentador das reuniões em que ele trabalhava como expositor. Muito bem, aí se abraçaram, confraternizaram, se enriqueceram de alegria, não é? Lembraram uma série de situações, mas houve uma situação curiosa, muito curiosa desse caso. Né? É que o expositor, o grande palestrante, ele não tinha muita luz, não tinha luminosidade que se esperava de um trabalhador de décadas e décadas dentro da seara espírita. Não é? Muito bem. Aí ele, intrigado, não se contendo com aquela situação, ele percebeu que o outro tinha uma luminosidade razoável. E ele então ficou constrangido com isso e arriscou perguntar. Não é? Mas, meu amigo, olha, eu estou aqui intrigado, enfim, nós nos encontramos aqui depois de tanto tempo e eu estou percebendo que você tem uma luminosidade boa, não é? E que demonstra os seus aspectos morais desenvolvidos, relativamente desenvolvidos, evidentemente, ninguém é perfeito, ainda não somos perfeitos. E conversaram um pouco, e aí o frequentador dos trabalhos, o frequentador das reuniões, falou o seguinte para ele: olha, então, veja só, eu não sei o que eu fiz para construir essa minha capacidade de expandir essa luz interna, essa luz interior. Não sei. O que eu posso te dizer sobre isso, do que eu entendo do Espiritismo? Aí ele disse para o expositor: eu posso dizer o seguinte, que tudo que você falava para a gente fazer, eu fazia. Pegaram a história? Pegaram a história? Tudo que o expositor falava publicamente, trazia as explicações da doutrina, das leis de Deus, dos exemplos de Jesus, ele ficava escutando e procurava fazer de uma maneira ou de outra. Conclusão? Ele desenvolveu a sua luz própria. E o expositor não desenvolveu, porque ele não fazia aquilo que ele dizia que fosse feito. Não sei se conhece essa história, mas ele é muito interessante, muito importante para a gente. E se aplica, evidentemente, ao nosso tema luz e sombra. E, evidentemente, quando nós não desenvolvemos a nossa luz, o que acontece quando não há luz? O que é que surge naturalmente? Surge a sombra. Não é isso? Surge a sombra.
E o que é a sombra que está conosco e vai permanecer conosco durante um bom tempo? Nós sabemos disso. Todos nós temos alguma luz, mas a sombra nós temos razoável. Razoável. Mas o que é essa sombra? Eu não posso fazer mais sombra ou menos sombra, eu só posso fazer a sombra do meu volume, vamos dizer, do meu corpo, da minha estatura, né? Mas não é essa sombra que a gente se refere, a sombra que faz da projeção nossa, do nosso corpo no solo, na superfície, por conta dos raios do sol, por conta da iluminação artificial. Não é esta sombra. Esta sombra, ela é constituída, ela é formada pelas experiências e pelos nossos atos do passado que não foram conforme os princípios divinos. Todos eles. Todos eles. Se a gente tinha costume de mentir, agora há pouco estávamos falando a questão da palavra, não é? A maledicência, certo? Se gostávamos de escutar uma fofoca, uma mentira, uma fake news, agora é a moda, fake news, né? Todo mundo manda fake news sem se aperceber do grave delito que está cometendo perante as leis de Deus. Não é uma brincadeira enviar uma fake news. Não é uma brincadeira. Ele me manda 1, eu mando 10 para ele. Manda 5, eu mando 20. Não. Você recebeu? A gente conversa, esclarece. Às vezes até a pessoa mandou sem se perceber que era uma fake news, não é? E aí, se a pessoa quiser continuar com aquilo, a gente vai esclarecendo para ela e falar para ela claramente, olha, fulano e tal, eu lamento, mas eu não quero receber mais esse tipo de informação. Isso não me interessa. Tá? Ainda mais mentirosas. Ainda mais mentirosas, porque a coisa é tão absurda que nós nos deixamos envolver por esse costume do século XXI e estamos alimentando uma rede de fluidos de energias negativas que certamente nos atingem. Em primeiro lugar, elas nos atingem, porque somos nós os geradores daquilo tudo, disso tudo. Não é? Então, essa sombra, agora nós estamos dando um exemplo da fake news, que nós estamos construindo uma sombra moderna. Mas a nossa sombra, que quando nós reencarnamos, a gente nasce para uma nova existência, para uma nova etapa, ela já é antiga. É a pessoa que não gostava de trabalhar, que, como você, não gostava de mentir, de escutar fofoca, não é? Entre outros delitos. Não é? Usava drogas no passado, roubava, não é? Estava envolvida em corrupção. Não é? Corrupção é de agora também, mas ela vem do lado passado. Então, quando nós vivemos essas experiências todas sem nos preocuparmos com o que estamos fazendo, nós fomos gradativamente construindo esta sombra. Botei um paninho aqui que fica um reflexo aqui da luz no laptop. Tapei aqui o reflexo. E agora ela se expressa. Existe um texto muito interessante do espírito chamado Kevin Van Dyne, do livro Técnica de Viver. Psicografia Valdo Vieira, da época em que ele era parceiro do Chico Xavier. Não é? Estava nas lides espíritas. E esse espírito, Kevin Van Dyne, ele tem uma mensagem titulada Muitos de Nós Dentro de Nós. Aliás, eu sugiro a vocês, se puderem, adquiram esse livro, Técnica de Viver. Esse espírito faz interpretações impressionantes de vários temas. Nossa, muito bom. E o que ele fala sobre esse título, Muitos de Nós Dentro de Nós? O que ele fala? Ele diz o seguinte, que como nós já tivemos muitas existências, certo? Essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e já houve dezenas e dezenas. Em cada existência, a gente vive de uma certa maneira. Ou seja, a gente cria uma personalidade naquela vida, que vai se misturar com as antigas. Mas o que acontece? Quando nós temos umas matrizes muito fortes, tanto do bem quanto do mal, tanto da luz quanto da sombra, mas da luz nós já sabemos que nós não temos muito, porque nós estamos em mundo de provas e expiações. Não é? Então, esse é o atestado inequívoco de que nós não temos
essa luz grandiosa, o que acontece? Essas experiências que nós tivemos do passado, negativas, elas têm uma tendência natural de querer se expressar de novo. Como é que funciona isso? Exemplo, a pessoa se acostumou a pegar o que não lhe pertencia, de todas as maneiras possíveis. Aí ela nasce agora, recebe até uma educação de seus pais, no sentido que não, você não pode fazer isso desde criança, desde as escolas, mas ele não consegue controlar. Ela não consegue controlar. Na qualquer oportunidade que ela tem, ela pega aquilo ali para ela. Às vezes ela não fez nem ainda a racionalização do porquê que ela faz aquilo. Por exemplo, ela não pensa assim, mas espera aí, por que eu estou fazendo isso? Eu não preciso disso, eu tenho dinheiro para comprar isso. Mas ela pega. Ela pega. São as personalidades antigas querendo se expressar. A pessoa nasce numa família, como eu tenho um amigo espírita, grandioso, ele é conhecido no nosso movimento, ele não usa nenhum alcoólico, nenhum. Né? Eu também também não sou muito afeto, né? E uma vez nós estávamos conversando sobre isso. E ele tocamos uma série de informações que nós estávamos discutindo, artigos e coisas, opiniões, né? Sobre essa coisa das drogas lícitas, né? Das lícitas sociais. E ele falou para mim o seguinte: olha, Rogério, eu tenho um dos meus filhos, eu não entendo, quer dizer, eu não entendo, ele sabe, lógico, ele é um espírita de carteirinha, vamos dizer assim, não é? E eu nunca dei um exemplo para ele nesse sentido. E ele não consegue se afastar dos alcoólicos. Ele não consegue. Aí a pessoa vê assim, não, isso aí é a genética, é o cromossomo, é o gene tal. Não. Isso é o espírito, que é adicto, que é vicioso de outras encarnações. Então, quando ele reencarna, ele teve o privilégio de reencarnar numa família espírita, recebeu todos os ensinamentos e exemplos que poderiam ser úteis para que ele dominasse essa sua sombra, essa sua personalidade, ele cedeu. Cedeu e é mais ou menos um alcoólico. Um alcoólatra. Estão entendendo como é que é essa luta da luz e da sombra? Isso se faz a todo momento, Nós somos verificados, testados, porque estas personalidades antigas, elas estão muito vivas, como lembrou o nosso amigo Kevin Van Dyne. Muitos de nós, dentro de nós. Evidentemente, também temos o lado positivo, não resta dúvida. A pessoa já nasce com uma índole, em alguns aspectos, muito boa. Ela não gosta de mentir, não gosta de fazer fofoca, não gosta de dar o ouvido para escutar fofocas. Não quero, nem fake news. Você sabe que tem no Evangelho, Irmã Rosália tem uma frase sobre isso muito boa, muito boa. Se não me engano, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Irmã Rosália, pode procurar depois. Ela diz o seguinte, que a gente precisa saber ouvir e que a gente precisa atentar para a seguinte situação. Nós precisamos saber calar para que outro mais tolo possa falar. Gostaram dessa, da Irmã Rosália? Olha o que ela falou. Precisamos aprender a calar para que outro mais tolo possa falar. Quando ela escreveu isso, ela está dizendo o quê? Que nós também já somos tolos. E de fato somos. Porque o que a gente fala de inutilidades é impressionante. É impressionante. Se houver um contador de palavras no plano espiritual, porque existe de todas as nossas coisas que nós fazemos, não é? E que ele conte, que ele verifique a palavra que foi carregada de aspectos positivos, construtivos, de luz, de bem, de incentivo, de otimismo, de fraternidade, ele conta. Mas todas aquelas que foram inúteis, que não servem para nada, que você pega um discurso de 1 hora e não sai nada. Olha, nós temos a certeza que esse conjunto de palavras que nós emitimos durante uma vida e que não tem nenhuma serventia, não teve nenhuma serventia para ninguém, é muitíssimo maior do que aquele composto pelas palavras
que nós nos expressamos carregadas do bem. É a luz lutando contra a sombra. Alguém pode estar aqui, inclusive, lembrando, não é? Lembrando do bom combate. Do bom combate. Lembram? Paulo, aquilo que não quero, faço. Aquilo que quero, isso não faço. É a expressão dessa luta que nós mantemos diariamente e que agora teremos mais 365 dias. Já não temos mais 365, já temos 358, porque já se foram. 58 não, 58, porque já se foram alguns. Já não temos mais o 365, já se foi. Né? A ampulheta do ano já foi virada e a areia do tempo já está escorrendo, ou já está correndo. E é inexorável. O tempo ele vai passando. Não é? Então, nós teremos essa oportunidade grandiosa de observar nesse bom combate, que o Paulo já tinha dito. Olha, ele sintetizou esse dilema, esse conflito de todos nós, de querermos dominar a sombra e nós sermos derrotados por ela. Muitas vezes, aquilo que não quero, faço. Aquilo que quero, isso não faço. Ou seja, ele percebeu claramente quais seriam qual seria a forma dele viver, a forma dele pensar, o que ele deveria falar, o que ele deveria escutar, o que ele deveria fazer, atos, palavras, pensamentos. Mas ele, por conta da natureza dele, ainda não perfeita, ele acabava faltando com ele mesmo. Vejam que coisa. Que coisa. Isso é muito bonito a gente entender esse conflito. Né? E aí, o que acontece? Tem muitas coisas que podem ser ditas. Uma delas é a seguinte: o que acontece? A gente faz uma verdadeira promessa, né? Com a espiritualidade, com o nosso guia espiritual, com Jesus, com Deus, com quem a gente, como a gente quiser. Né? Esse ano eu prometo que eu não vou fazer mais isso ou aquilo, que eu tenho feito e isso não está bom, isso não é legal, não é legal. Não está dentro daquela máxima de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Aí ele começa, empolgado, querendo fazer brilhar a sua luz. Aí vai um dia, vai 2 dias, 3 dias, 4 dias. Aí tem um dia lá que ele está meio atrapalhado, acordou com um pouco disposto, a saúde não vai bem, o dinheiro está curto, não tem dinheiro para fazer as despesas, aquela coisa toda. Aí ele vai e aí cai na armadilha, às vezes até de um obsessor, mas o obsessor foi lá porque a matriz está nele. Né? A matriz está nele. E ele vai, pronto, faz de novo aquilo que ele tinha prometido de pés juntos, que não faria mais. Não é assim que funciona? Aí o que a doutrina fala para a gente nesse momento? Olha, o ensinamento é completo do Espiritismo, é completo. Não podemos cair. Não podemos desanimar. Não podemos jogar a toalha, porque nós falhamos. Porque nós vamos falhar. É a nossa realidade ainda. Mas a espiritualidade, ela observa, o nosso guia espiritual, nossos protetores, familiares, simpáticos, eles observam a luta que nós estamos tendo interna, interior, para dominar aquele lado sombrio nosso. Eles observam isso. E vão nos dar novas forças para que a gente, de novo, entre nesse combate, porque a vida vai apresentar inúmeros combates, inúmeras lutas. Umas a gente vai vencer, outras não. Foi derrotado? Paciência. Vou ser mais atento da próxima vez, vou estar mais vigilante, vou orar mais para pedir a Deus para que Ele me fortaleça. Não é? Isso aqui é importante, isso é muito importante. A oração. Não é? E continuo a minha jornada.
Continua, mas nada de a pessoa chegar e falar, mas que infeliz homem que sou o último dos últimos, eu não vou acertar. Olha, uma vez, meu amigo, eu até escutei um expositor conhecido aqui da minha região, conhecidíssimo da minha região, falando que, usando essa expressão, porque ele estava falando que ele não estava olha só, ele não estava satisfeito com o namorado da sua filha. Ele estava expressando isso. Né? E, em princípio, não tinha assim muito o que para justificar em relação a isso. É aquele negócio, não gostei e está acabado. Né? E aí, ao longo da palestra dele, ele contou esse caso durante a palestra. E aí, o que ele falou sobre o namorado da filha dele? Ele usou essa expressão: pau que nasce torto não endireita nunca mais. Olha o que um expositor espírita fala numa preleção conhecidíssimo. Conhecidíssimo. Ele falou isso. Eu falei, como assim? Não entendi, não entendi. Se o pau que nasce torto não endireita nunca mais, então nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque nós somos essas madeiras tortas. Nós somos essas madeiras tortas. E o Espiritismo está dizendo que nós podemos nos desentortar. Pode ser que ao longo desses novos 365 anos, nós não consigamos... dias, está me corrigindo aí, 365 dias, nós não consigamos alinhar, vamos dizer assim, aquela madeira para ela ficar retinha, a gente olhar assim, não ver nenhuma imperfeição. Isso a gente pode ser, não. A gente não vai conseguir. Não vai conseguir, mas a gente vai conseguir muita coisa. Essa madeira vai ficar muito melhor. O que ele quis dizer, quando ele expressou isso, ele completou, enfim, ele quis dizer que não tem jeito. Não tem jeito. Não, se não tem jeito, meus amigos, então tem alguma coisa errada na lei de Deus. Se não tem jeito, por que ele reencarnou? Para que ele veio para a Terra mais uma vez, se não tem jeito? Você vê como é que a pessoa cai nessas armadilhas de frases feitas que nós emprestamos valor e aí a pessoa desatenta usa como se fosse uma lei de Deus. E não é. E não é. Nós estamos prontos para fazer esse combate. E nós, espíritas, muito mais do que a maioria esmagadora. Porque se nós pensarmos em termos de 8 ponto alguma coisa bilhões, já passamos os 8 bilhões de habitantes na Terra, nós somos a milésima casa, a 10ª milésima casa decimal. Pouquinho de espíritos assim, ó, pouquinho na humanidade, tem um pouquinho assim. Mas esse pouquinho, ele conhece. Ele está estudando para entender. E entendendo, ele deve fazer. É a luz lutando contra a sombra. A gente ganha a luz do entendimento e agora nós vamos trabalhar isso para segurar, para dominar, para controlar. Quando a nossa sombra quiser de novo aparecer, de novo explodir, de novo se apresentar. Coisas muito simples. Vocês vejam, a pessoa está lá muito bem, tranquila, não? Aí uma pessoa falando, metrô, todo mundo andando ali rápido, então, aquela coisa toda, e aí uma pessoa desavisada, mas apressada, vai, pisa no nosso calcanhar. Não acontece isso? São coisas assim, comuns. Esses são os testes do dia a dia. O que acontece? A pessoa já vira bicho. Não olha para onde anda, você está cego. Como é que é isso? O que está vendo? É a sombra. É a sombra que não admite nenhuma situação, nenhum ato, nenhum momento em que possa haver um possível prejuízo à nossa valiosa e valorosa existência. Não é assim que a gente faz? Já está o indivíduo virando bicho. É o teste. É a verificação de aprendizado.
E nós espíritas, como hoje estamos aqui nos enriquecendo com esses ensinamentos da doutrina espírita, nós vamos ganhando conhecimento cada vez mais. Aliás, alguma vez, não sei, eu acho que essa frase vocês já escutaram, essa proposta. Alguém falou assim, já falou assim no passado, eu escutei isso na minha mocidade, a primocidade. Olha, quem leu Nosso Lar não pode chegar do lado de lá e dizer que não sabia. Já escutaram isso? Porque a nossa preocupação, não é falar assim, olha, nunca ninguém me falou. No mundo de hoje, no mundo informatizado de hoje, que as ondas estão aí entrecruzando a todo momento, a pessoa fala, não, nunca escutei falar nisso. Ah, escutou. Até a novela da Globo já abordou temas espíritas, não abordou? Então, e a pessoa vai chegar e vai dizer, não sabe? Ah, não sei. Não. Sabendo, assume responsabilidade. Não é? E sabendo, a gente precisa envidar nossos esforços para exatamente controlar esse nosso lado sombrio, que vai se apresentar ao longo desse ano. Então, esse é o nosso desafio, o nosso grande dilema, vamos dizer assim, é fazer crescer a nossa luz, não é? E controlar nossas personalidades mal construídas, vamos colocar assim, do passado, que insistem em se apresentar, que insistem em continuar vivas. A gente tem que enterrar definitivamente essas personalidades. Definitivamente. E vamos conseguir. Isso é que nos dá tranquilidade. Nós vamos conseguir. Ah, mas a luta é muito difícil. Ah, mas ninguém falou que seria fácil. Ninguém falou. Quando Jesus falou, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus, ele sabia que a luta era árdua, difícil. E ela se torna tão mais difícil quanto maior for a nossa sombra. Quanto maior for a nossa sombra, evidentemente, a gente tem um pouquinho de luz. E a sombra está aqui querendo, vamos dizer assim, engolir esse pouquinho de luz. Não é? A nossa luta é maior ainda para contrapor essa oposição, essa forte oposição que nós construímos. Não temos dúvida sobre isso. Não tenhamos dúvida sobre isso. Ninguém nasce, ninguém foi criado com sombra. Quando nós fomos criados, nós não tínhamos nem luz, nem sombra. Quando nós fomos criados. E aí, ao longo das muitas existências, nós escolhemos qual é o lado que nós gostaríamos de andar. Tem até até associando aqui, lembrando aqui, do Guerra nas Estrelas, né? O lado escuro da força, o lado nobre da força. É isso. O tema ele se mistura com os nossos conceitos, né? Com o nosso dia a dia, com os nossos exemplos. É um tema antiquíssimo. Por quê? Porque aí, a partir do momento que nós começamos do zero, todos do zero, a escolher entre o bem e o mal, nós fomos construindo luz ou sombra. Luz ou sombra. E nós, hoje, somos o resultado ou a resultante destes combates, dessas lutas todas que estamos empreendendo há incontáveis existências. Nós somos exatamente este resultado. Daí porque muitas vezes, talvez aconteça com vocês, a pessoa ela pensa assim, eu não queria fazer mais isso, mas acaba fazendo. Não é? E ela fica intrigada, mas por que é isso? Que força é essa que não me deixa, não me permite me dominar? Não é? Lembra de Kardec, a definição de um verdadeiro espírita? Aquele que consegue domar as suas más tendências. Domar. Kardec usou o verbo domar. E está correto. Foi traduzido perfeitamente. Domar. Ele não usou à toa isso. A gente atenua um pouco. Eu tenho que controlar as minhas más tendências. Eu tenho que atenuar. Eu tenho que vigiar. Não, mas ele usou domar. Porque são verdadeiras feras. Verdadeiras feras. Que se apresentam toda vez que alguém pisa o nosso calo. Não é?
fala uma gracinha, uma coisa qualquer, uma impropriedade, isso aí tá cheio, né? Tá cheio, né? Por isso que nos dizeres da irmã Rosália, nós também precisamos fazer o seguinte, ó, fazer o tal do ouvido de mercador, porque se a gente não for considerar tudo que nos falam, a gente fica louco. A gente fica louco. Vai brigar toda hora. Porque a humanidade ainda está deste jeito, descontrolada. Muitos dizem que desconhecem, mas não desconhecem. Sabem o que devem fazer, mas não querem fazer. Optam por não fazer, por caminhar pela porta larga. Essa não dá trabalho, eu vou por aqui mesmo, por esse caminho aqui, porque aquela portinha ali, aquela ali é difícil, eu tenho que passar ali todo apertado, tenho que encolher meus ombros, senão eu não consigo nem entrar naquele espaço reduzido. A maioria quer a porta larga, mas nós somos espíritas, já somos espíritas. E está aí a doutrina nos seus 30 e tantos livros, né, nos mostrando como entender as leis de Deus. Inclusive, deixa eu chamar até atenção para um outro aspecto, muito interessantíssimo, que está me vindo na cabeça e fugindo, né? Quando ele fala assim, Jesus, brilha a nossa luz diante dos homens para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, ou de nós todos, que está nos céus. Vejam as nossas boas obras. Vocês sabem que existe uma frase, se me ver aqui agora, né? Você vê o nosso tempo aqui? Nossa, já estamos aqui quase no final, hein? 6h30. Eu estou aqui empolgado, não olhei a hora, preciso parar já, não é? 15 para as 6 no máximo, né? Mas olha só, boas obras, né? Sabe que existe uma frase que diz assim, a maior caridade que se pode fazer pela doutrina é a sua divulgação. Você já deve ter escutado. É só colocar na internet que aparece incontáveis portais, sites, artigos falando sobre isso. Não sei se sabem, mas essa frase não é de Emmanuel. Emmanuel nunca falou isso. Nunca falou isso. Esta frase, o texto em que se inspiraram para concluir que a maior caridade que se possa fazer pela doutrina é a sua divulgação, está no livro chamado Estude e Viva. Chico Xavier, Valdo Vieira, Emmanuel, André Luiz. Um livro a 4 mãos, 4 mãos, não é? 2 espíritos, 4 mãos do lado de cá. Ele não falou isso. Ele falou que era importante, mas não era a maior caridade. Sabe onde é que está a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina? Está nessa frase. Por exemplo, assim brilha a nossa luz, a luz de vocês, ou a nossa luz, estou incluindo aqui, porque as frases são de Jesus, diante dos homens, diante de nós mesmos, para que nos vejam o quê? As nossas obras. A maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina são os nossos exemplos. São os nossos exemplos. O exemplo arrasta. Não tem um ditado como esse? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não tem isso. Divulgar a doutrina é importantíssimo, que ninguém pense aqui que nós estamos contra. Nós estamos, inclusive, aqui fazendo uma divulgação da doutrina espírita, todos nós juntos aqui, vocês me fortalecendo aqui com as suas vibrações, e eu também fortalecendo vocês com as minhas, não é? Mas o exemplo é a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina. Por quê? Porque as pessoas olharão aquele indivíduo, por exemplo, como exemplo no trabalho, coisa curiosa, a gente vai lá pro cafezinho e começa a falar mal do governo, mal disso, mal daquilo, tal, e aquele fulano e tal, aí, pois é, não, mas veja bem, olha, o governador, ele tem as suas limitações, ele não é perfeito, ele não é Jesus, e veja só, ele está sempre tentando, buscando um lado positivo dentro da nossa conversa que é negativo. O que acontece com ele? O que acontece com esse indivíduo? Aí um dia alguém pergunta para ele, ou descobre sem que ele saiba, nossa, aquele cidadão, ele frequenta o centro espírita. Ele seguia pelos livros de Allan Kardec. Puxa, será que é isso que faz com que ele, diante de tanta maldade, consiga enxergar alguma coisa boa?
o exemplo, as obras, são muito mais convincentes do que a teoria, do que a divulgação. Porque a divulgação, a pessoa escuta, questiona, tal, mas o exemplo não. O exemplo é, puxa vida, esse indivíduo é um indivíduo que realmente vive aquilo que ele prega, ou que ele fala, ou que ele dita, ou que ele escreveu. Então, ele é um indivíduo verdadeiro, sincero, honesto, de caráter, de personalidade. Nós damos valor muito mais do que aquele que, olha, você pode perguntar o que você quiser sobre a doutrina espírita, eu sei responder. Não? Tá bom, excelente, ótimo. Foi um grande trabalho, foi um grande estudioso. Né? Mas a gente gosta de ver esse conhecimento no dia a dia, no banco, na fila do supermercado, na praia, no ônibus, no metrô. Aí que a gente quer ver. E aí o exemplo, ele divulga os princípios que nós abraçamos como sendo os melhores do mundo para serem seguidos pelo exemplo. Então, essa frase, observem, observem. Maior caridade que se pode fazer para a doutrina é a sua divulgação. Não é. Inclusive, nós já escrevemos um texto sobre isso. Foi publicado no Reformador e consta um outro texto de Kardec, em que ele fala textualmente que o exemplo é a melhor forma de a gente divulgar a doutrina. Kardec falou isso, porque ele já tinha percebido isso. Já tinha percebido. Nós já sabemos disso, que conhecer apenas é importante, mas não jamais nos salvará. O conhecimento jamais nos salvará. Jamais. Ele só salvará, aí outra pessoa já falou, se esse conhecimento se expressar ao longo desses 358 dias que ainda temos deste ano e nos próximos também, se ele estiver norteando os nossos pensamentos. Olha, nós estamos falando de palavras, o que dizemos, dos nossos atos, mas na área do pensamento, então, nossa, aí abre-se um leque impressionante de situações que são caracterizadas pela nossa sombra e que ninguém vê. Ninguém vê. Que é, inclusive, pelo pensamento, que nós mergulhamos a Terra numa atmosfera altamente negativa, que é o que agora acontece. Muito pessimismo, muito desânimo, violência, todo tipo de desregramento, né, são mantidos por esses 8 pontos, alguma coisa, bilhões, que somos nós. Somos nós. Pensamento, além dos atos, tem pensamentos também. Né? Então, vejam, luz e sombra, não é? Nós vamos ter que fazer esforços, não resta dúvida. Como dissemos, Jesus não falou que era fácil fazer brilhar a nossa luz. Ele não falou isso. Jamais. Ele jamais falaria isso, porque ele sabe que não é. É um trabalho que deve ser feito, inclusive um trabalho intransferível. Ninguém poderá nos fazer brilhar. Ninguém, a não ser nós mesmos. Ninguém. Dentro da filosofia que for, da religião que for, do pensamento que for, são as nossas condutas que vão despertar essa luz cada vez mais intensa, né, para que a gente chegue mais rápido à perfeição relativa e mais, ajudemos com os nossos exemplos na fase de regeneração que está acontecendo. Porque as pessoas hoje em dia falam, está tudo perdido, não salva mais ninguém. Não salva ninguém, não consigo encontrar uma pessoa íntegra. É difícil você encontrar as pessoas íntegras. Não é? Então, o mundo carece de exemplos. Não é? Alguém já disse, o mundo carece de heróis. Não, mas heróis que deem bons exemplos. Não basta apenas ser herói. Não. Precisa ser o herói por conta dos exemplos, da vida que ele conduz, das coisas que ele faz, das coisas que ele diz. O pensamento, não sabemos o que pensamos, mas a gente vê o que a pessoa faz, o que a pessoa olha, não é? O que ela vê, inclusive, não é?
isso nós podemos observar, mas o pensamento não. Não é? Então, meus amigos, olha, este é o nosso grande desafio para esse ano de 2023, aí na Ilha de Paquetá, aqui em São José dos Campos, São Paulo, aí no Rio de Janeiro, para todos nós, todos nós. Há muitos assim, até que dizem assim, eu quero a paz nesse ano. Mas o que é a paz? Você vive brigando. Como é que vai poder ter paz? Então a gente precisa observar, passar em revista isso tudo, nossos pensamentos, nossas palavras, e a doutrina do Espírito nos auxilia nesse sentido. E se a gente fizer isso cada vez com maior intensidade, com maior frequência, a luz acaba se instalando ou se instaurando em nós. E onde há luz, não há sombra, ela desaparece. Graças a Deus, graças a Deus. Agradecemos a atenção de todos vocês. Estamos aqui nos nossos momentos finais. Ricardo e Selma, vocês querem que vocês façam o encerramento, fazem a prece? Não, a prece final é contigo também, Rogério. Também, tá bom. A Selma está no chat. Está no chat, tá bom, tá bom. Aí você faz a prece de encerramento. Quando você quiser. Alguma questão, alguma dúvida, alguma questão, algum comentário que queira que eu comente? Tudo tranquilo? Teve alguma coisa aqui, deixa eu ver. Então, a explicação aqui a Selma colocou, né? Muito boa explicação, Rogério. Nós lutamos contra séculos e séculos de escuridão dentro de nós. Que nós construímos. É isso aí, é isso aí. É isso aí, a síntese, né? Mas a gente agora precisa lutar para isso. Vamos fazer, então, nossa prece de encerramento? Isso. É contigo. Tá bom. Mais uma vez, aqui reunidos, amigos da Casa Espírita Ilha de Paquetá, todos nós, vamos agradecer ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, a nossos guias espirituais, aos espíritos que protegem a casa, que certamente existem vários, a oportunidade que nos ofereceram de nos encontrarmos aqui nessa tarde e noite de sábado, trocarmos as nossas impressões, nos fortalecermos mutuamente, porque isso é muito importante. Nós podemos nos fortalecer. E certamente o fizemos. Estamos mais apaziguados, mais tranquilos, podemos dar continuidade ao nosso dia, lembrando desses ensinamentos da nossa doutrina, dos combates que teremos, das verificações que teremos ao longo de mais esse ano que já se iniciou. Peçamos ajuda ao nosso guia espiritual. Ele está incondicionalmente a nosso lado, a nosso favor. Peçamos ajuda para ele a nível de energias, de forças, para que a gente domine essa sombra o mais rápido possível e faça também da nossa luz um exemplo para quantos convivem conosco, se inspirarem e quem sabe também se aproximarem de Deus mais uma vez. Agradecemos a todos.